Você já disse com firmeza, eu tenho fé. Mas no fundo continua parado? Continua orando por mudança, mas vivendo as mesmas atitudes de sempre? Diz que acredita que Deus vai fazer, mas não dá um passo sequer em direção à promessa? Talvez ninguém tenha te contado isso ainda, ou talvez tenha contado, mas você não quis ouvir. Mas fé que só fala e não se move é só uma fantasia confortável. E sabe qual o pior? É que você pode passar a vida inteira achando que está esperando por Deus, quando na verdade é Deus quem está esperando por você. Você confunde fé com confiar e esperar. Mas fé, a fé verdadeira, é agir porque confia. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Tiago 2,26 está escrito: assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. E o que são obras? São ações, são decisões, são movimentos, são gestos concretos que provam que você crê, mesmo quando ainda não vê. Quem tem fé de verdade não fica apenas orando para a porta abrir, se levanta e vai bater nela. Vai bater quantas vezes for preciso, porque sabe que o Deus que prometeu não mente, mas também não age por quem não se levanta. Quantas vezes você orou pedindo direção, pedindo clareza, pedindo um sinal, e Deus te deu o sinal, mas você ignorou? Quantas vezes você ouviu no fundo da sua consciência aquela voz dizendo vai, tenta, fala, separa, começa, confia, mas ficou parado dizendo ainda não é a hora? Deixa eu te contar uma verdade que pode doer um pouco, mas que pode te libertar. Esperar em Deus não é sinônimo de inércia. Esperar em Deus é esperar em movimento, é esperar agindo, é esperar plantando, é esperar correndo a corrida. É confiar sim, mas com o coração e com as mãos também, porque o céu não se move por discurso, mas por atitudes alinhadas com a fé. E sabe quem sabia disso profundamente? Napoleon Hill. Ele dizia que a fé é o elemento químico que, misturado à vibração do pensamento, pode ser transformado em poder espiritual. E o que isso quer dizer? Que o pensamento por si só não tem poder. O que ativa o poder é a fé. E essa fé precisa vibrar, precisa pulsar, precisa se movimentar. Quando você pensa e sente algo com fé, você envia uma ordem ao seu espírito, ao seu inconsciente, e o universo inteiro começa a responder. Mas se tudo isso fica só dentro da sua mente, sem nenhuma ação concreta, o que você tem é só uma ideia, não uma convicção. E aí está o problema. Muita gente vive cheia de ideias, mas vazia de atitudes. O mundo está lotado de pessoas espirituais que acreditam, oram, leem a Bíblia, seguem páginas de frases motivacionais, mas estão sempre paradas, esperando que um anjo apareça para mudar tudo. Isso não é fé. Isso é covardia disfarçada de espiritualidade. E é por isso que tantos vivem frustrados, decepcionados, sentindo que Deus esqueceu deles. Mas Deus não esqueceu de você. Deus só não pode te carregar no colo o tempo inteiro. Ele é pai, mas também é mestre. Ele te ama, mas também te ensina. E às vezes, o que ele quer não é que você peça mais, é que você levante, que você tire o peso da espera dos ombros dele e comece a caminhar com o que ele já te deu. Comenta aqui. Você está esperando por Deus ou Deus está esperando por você? Essa pergunta precisa te incomodar um pouco. Precisa te tirar do lugar comum, porque a fé verdadeira incomoda a zona de conforto. Ela te puxa para o risco, para o incerto, para a obediência. E falando em obediência, vamos lembrar de Abraão. Deus disse para ele sair da sua terra, da casa do seu pai, e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar. Abraão nem sabia para onde estava indo, mas ele foi. Isso é fé. Fé não é saber para onde, é confiar em quem mandou ir. Você tem orado para Deus mudar sua história, mas continua no mesmo emprego que te adoece, no mesmo relacionamento que te diminui, com os mesmos hábitos que destroem seu corpo, com os mesmos pensamentos que paralisam sua alma. E chama isso de fé, mas fé de verdade. Fé que transforma. Fé que conecta o céu à terra. Tem que doer na carne. Tem que provocar movimento. Tem que tirar você da sua cama em dias difíceis.
tem que te colocar na direção contrária da dúvida. Se a sua fé é só para as coisas que você já consegue fazer, ela não é fé. É conforto. Fé só é fé quando ela te empurra para algo maior que você. Algo que te assusta, mas te atrai. Algo que você sabe que não vai dar certo. Se Deus não estiver com você. E aqui entra a sabedoria do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Ele diz que não adianta acreditar no amanhã se você não faz nada com o hoje. E é exatamente isso que Jesus quis ensinar tantas vezes. Ele curava, mas sempre dizia algo antes: levanta-te, vai e estende tua mão. Toca, vai e não peques mais. Sempre havia um movimento humano antes do milagre divino. Talvez o que esteja faltando na sua vida não é mais fé. É uma fé com corpo, com voz, com pés e com direção. É hora de você parar de esperar o momento certo, o sinal perfeito, a resposta exata. O tempo já começou. O sinal já veio. A resposta está te esperando no caminho. Mas você precisa se levantar. E se esse vídeo está mexendo com você agora, é porque você já sabia disso. Só precisava ouvir mais uma vez. Então, se mexe. Compartilha esse vídeo com alguém que também vive confundindo fé com passividade. Escreve nos comentários: eu escolho a fé que age. E principalmente, faça algo diferente ainda hoje. Porque a fé que não se move, morre. Você já percebeu como é fácil dizer: eu tenho fé quando está tudo parado? Fé virou um refúgio confortável. Um tipo de muleta emocional para quem tem medo de agir. Mas a verdadeira fé não é para os acomodados. Ela é uma arma, uma força propulsora, uma energia que te empurra na direção do seu propósito, mesmo quando não há garantias no caminho. A fé que você precisa para transformar sua vida não é a fé que espera o mar abrir. É a fé que marcha em direção ao mar, mesmo que ele ainda esteja fechado. No livro de Hebreus 11:1, lemos: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Parece contraditório, mas não é. Porque quem tem fé de verdade não precisa ver. Ele age como se já fosse. Ele anda como se já tivesse chegado. Ele trabalha como se a porta já estivesse aberta. Ele acorda cedo como quem já tem vitória marcada. E é isso que a maioria esquece. Fé não é sentimento, é postura. Você pode não se sentir forte, pode estar cansado, inseguro, até com medo. Mas se a sua atitude é de quem crê, então você está exercendo fé. É aí que entra o segredo revelado por Paulo Vieira em O Poder da Ação. Muitas vezes a vida está travada não por falta de fé, mas por excesso de hesitação. Você hesita porque quer garantias, quer saber se vai dar certo. Quer ter certeza de que não vai doer, que não vai perder, que não vai se arrepender. Mas fé não opera nesse campo. Fé não negocia com a dúvida. Fé não precisa de segurança, porque ela é a segurança. E isso Napoleon Hill também entendeu. Em Think and Grow Rich, ele disse: a fé é o único agente conhecido que pode dar vida à energia do pensamento. Ou seja, sua mente pode estar cheia de boas ideias, de sonhos, de planos, mas sem fé, tudo isso é apenas teoria. Você pensa em mudar de vida, pensa em sair das dívidas, pensa em abrir um negócio, pensa em servir melhor a Deus, pensa em reconstruir seu casamento. Mas o que você faz com isso? E aqui vem o ponto-chave. Fé verdadeira é ação planejada. É você colocar no papel, definir prazos, ajustar sua rotina, fazer cortes, mudar hábitos. Não é agir de qualquer jeito, de forma impulsiva ou ansiosa. Reagir com direção, com base, com propósito. Porque a fé, quando é alinhada com a disciplina, se torna poderosa. Quando você une oração com planejamento, leitura da Bíblia com execução prática, reflexão com metas, você começa a ver resultados. E aqui entra um dos maiores erros dos que dizem ter fé. Esperar que Deus faça tudo, enquanto continuam com a agenda vazia. Mas olha que interessante. Em todos os milagres de Jesus, houve um elemento em comum: o envolvimento do outro. Jesus poderia apenas curar com o pensamento, mas ele pedia ações. Mandava o paralítico levantar, mandava o cego lavar os olhos, mandava o leproso se apresentar ao sacerdote, mandava o povo alimentar a multidão com 5 pães, porque a fé só se manifesta quando você participa, quando
Você se levanta mesmo com dor, quando você ora mesmo cansado, quando você escreve aquele e-mail, liga para aquela pessoa, diz o sim ou o não que está travado na sua garganta, é no movimento que Deus age. É no movimento que a fé floresce. É no movimento que o milagre acontece. E talvez seja por isso que você está há tanto tempo no mesmo lugar. Porque sua fé ficou teórica. Bonita nos stories, bonita nas frases de impacto, bonita nos vídeos motivacionais, mas ausente na prática. A fé que você diz ter precisa descer da sua mente e invadir suas mãos, seus pés, seus olhos, sua boca, sua rotina. Comenta aqui. O que você está adiando por medo, mesmo dizendo que tem fé? Seja sincero. Diga para si mesmo. Escreva. Comece por aí. E lembre-se, Deus honra o esforço intencional. Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre começar mesmo sem garantias. É sobre levantar mesmo sem forças. É sobre confiar que a ponte vai aparecer enquanto você anda. E talvez você diga, mas eu já tentei. Sim. Mas será que você tentou com fé mesmo? Ou tentou com dúvida, com medo, com reserva? Tentar com fé é diferente. Tentar com fé é entregar o melhor de si, como se já estivesse vendo o resultado. É não colocar Deus à prova com prazos e condições. Reagir com responsabilidade, com foco e com constância. E se você precisa de um exemplo prático, lembra de Davi. Ele era um menino, pequeno, sem armadura, sem treinamento militar. Mas quando ouviu Golias afrontando o povo de Deus, ele não ficou esperando um sinal. Ele se colocou à disposição, foi lá e se moveu, pegou 5 pedras. Não ficou pedindo a Deus para matar o gigante por ele. Ele agiu porque confiava. Você quer que Deus derrube seus gigantes, mas nem sequer pegou sua pedra ainda. Você quer que Deus abra as portas, mas nem se levantou da cama com vontade. Você quer um futuro próspero, saudável, cheio de propósito, mas continua alimentando a mesma mente, o mesmo corpo e o mesmo espírito fraco de sempre. Chega. A fé precisa de prática, precisa de estratégia, precisa de ação. E se você ainda está aqui lendo ou ouvindo isso, não é à toa. É porque Deus está te chamando para a responsabilidade da fé viva. Aquela fé que não apenas crê, mas executa. Não apenas sonha, mas planeja. Não apenas deseja, mas age. Então escreve aí, hoje eu ajo como quem crê. E faça isso. Valer. Mude um hábito. Corrija uma rota. Cumpra uma meta. Caminhe, mesmo que com passos lentos. Porque quem tem fé de verdade não espera tudo mudar para mudar. Ele muda, e então tudo muda. Você já se perguntou qual o preço de uma fé que não se move? Pode parecer leve no começo. A sensação de estar esperando em Deus pode até ser confortável, mas o tempo vai passando, as oportunidades vão escapando e aquilo que você chamava de fé começa a se parecer mais com desculpa. A fé sem ação é uma armadilha silenciosa. Ela veste uma roupa espiritual, usa palavras bonitas, cita versículos, mas no fundo é medo. Medo de falhar, medo de tentar e não conseguir, medo de passar vergonha, medo de sair do controle. E aí você disfarça isso de esperar o tempo de Deus. Mas deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. O tempo de Deus também inclui sua atitude. Ficar parado enquanto o mundo se move não é espiritualidade, é paralisia. E a vida cobra, o tempo cobra, o seu corpo cobra, a sua mente cobra, o seu espírito começa a gritar. E um dia, você acorda cercado por arrependimentos que poderiam ter sido evitados se tivesse dado um passo. Talvez você já esteja sentindo esse peso. Quantas oportunidades você já perdeu por esperar demais? Quantas pessoas você deixou ir embora porque não teve coragem de dizer o que sentia? Quantos projetos morreram na gaveta porque você ficou esperando a aprovação dos outros? Você não percebe, mas toda vez que diz, ainda não é hora, você está dizendo para Deus que não confia o suficiente para agir. No livro O Poder da Ação, Paulo Vieira é direto. Pessoas comuns vivem esperando. Pessoas extraordinárias decidem e agem. E isso tem tudo a ver com o que a Bíblia nos mostra. Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5,
outro 2, outro 1. Os 2 primeiros agiram, multiplicaram, mas o último enterrou. Ficou com medo. Achou melhor guardar. Esperou. E quando o Senhor voltou, chamou esse servo de inútil e medroso. Sim, medroso. Não é porque ele era mau. É porque ele não agiu. Você tem enterrado seus talentos com o discurso de preciso esperar a confirmação de Deus. Tem escondido seus dons embaixo da rotina, da religiosidade, da insegurança. Cuidado, a omissão também será cobrada. Deus não te deu potencial para você arquivar, Ele te deu para você investir. E Napoleon Hill completa essa ideia com precisão. O medo é o maior inimigo do sucesso. Ele paralisa a vontade, destrói a imaginação, mata a autoconfiança. É exatamente isso que acontece com quem vive esperando tudo se alinhar. A fé morre, a motivação seca, a energia desaparece, porque a alma foi feita para avançar, não para estagnar. E se você precisa de uma imagem bíblica forte, pense no povo de Israel no deserto. Eles viram o mar se abrir, a coluna de fogo os guiando, o maná caindo do céu. Mas mesmo assim, muitos morreram sem entrar na terra prometida. Por quê? Porque duvidaram, murmuraram, pararam de agir com fé. Não foi a falta de milagres que os impediu. Foi a falta de movimento alinhado com a promessa. Você pode ter a promessa, mas se não tiver o passo, ela nunca vai se cumprir. E talvez você esteja hoje como aquele homem à beira do tanque de Betesda, 38 anos esperando alguém te colocar na água, esperando que alguém te ajude, que alguém te note, que alguém te impulsione. Mas Jesus não perguntou quantos anos ele esperava. Jesus perguntou: você quer ser curado? E a pergunta que ecoa hoje para você é: você realmente quer mudar? Ou se acostumou com o papel de quem espera? Chega de discursos bonitos sem atitude. Chega de dizer, em nome de Jesus, e viver como se você estivesse só. Chega de orar por portas abertas e não se levantar para bater. Comenta aqui. Qual promessa você está enterrando por medo de agir? Às vezes, só de escrever, você já começa a desbloquear algo dentro de você. Deus não age sobre a sua fantasia. Ele age sobre a sua fé concreta, sobre o seu risco calculado, sobre a sua disciplina, sobre o seu passo fora do barco. O mundo espiritual se move quando você se move, e isso não quer dizer agir no impulso. Não significa sair fazendo tudo sem direção, mas sim agir com propósito, mesmo sem garantia. Lembra de Noé? Construiu uma arca quando nunca tinha visto uma gota de chuva cair do céu. Foi zombado, rejeitado, ridicularizado, mas agiu, porque confiava. E é esse tipo de fé que muda histórias. Fé que constrói antes da tempestade. Fé que cava poço no deserto. Fé que compra tinta antes de ter a parede. Fé que investe antes de ver o lucro. Fé que levanta a cabeça mesmo debaixo da crítica. Essa fé tem poder, mas também tem preço. E esse preço é a renúncia do medo, da dúvida, da paralisia, da procrastinação. Se a sua fé não te custa nada, talvez ela não valha nada. Chegou a hora de fazer uma escolha. Entre continuar preso à espera eterna ou dar um passo de coragem. Entre alimentar o medo ou desafiar o impossível. Entre sobreviver ou viver com propósito. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para se levantar. Então faz o seguinte: envie esse vídeo para alguém que também precisa sair do tanque de espera. Escreve nos comentários: minha fé não vai mais se esconder. E se puder, hoje ainda dê um passo. Um pequeno, mas real. E Deus vai honrar o seu movimento. Chegou a hora de parar de falar sobre fé e começar a encarnar a fé. Porque enquanto sua fé for só um pensamento, uma sensação ou uma oração sussurrada no travesseiro, ela ainda não está viva. Fé viva tem corpo. Fé viva tem movimento. Fé viva ocupa espaço. Ela aparece na sua rotina, nos seus hábitos, na sua postura, na sua forma de responder à vida. Você não precisa mais dizer que tem fé. As suas atitudes vão dizer por você. Quando você acorda mais cedo para estudar aquilo que vai mudar sua vida, quando você diz não
para um convite que vai te afastar de Deus. Quando você investe dinheiro, mesmo com medo, porque acredita na promessa. Quando você perdoa mesmo doendo, porque sabe que isso liberta seu coração. Isso é fé com corpo, fé com músculos, fé com cicatrizes, fé que já caiu, mas continua de pé. E quando essa fé ganha corpo, o mundo espiritual responde. Portas se abrem. Pessoas certas aparecem, inspirações chegam, milagres acontecem. Mas nada disso começa do lado de fora. Começa dentro, na decisão silenciosa de que você vai se mover mesmo sem ver, de que você não vai mais viver pela lógica do mundo, mas pela lógica do céu. E a lógica do céu é clara: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Mas crer aqui, no original, não é só acreditar. É acreditar a ponto de agir como se fosse real. É viver como se já tivesse recebido. É tratar o invisível como inevitável. Napoleão Hill dizia algo poderoso sobre isso. Quando fé e desejo se combinam, o subconsciente transforma isso em realidade. Ou seja, o que você deseja com fé e executa com ação se materializa. Mas tem que ter as duas partes. Não adianta só desejar, não adianta só trabalhar sem crer. Tem que ter os dois, o espírito da fé e o braço da disciplina. E aqui entra algo que o livro O Poder da Ação reforça o tempo todo. Não basta saber, tem que fazer, não basta sonhar, tem que realizar. E se você reparar, todos os milagres bíblicos foram assim. Jesus dizia, tua fé te curou. Mas antes disso, a pessoa fez algo. A mulher do fluxo de sangue tocou. O cego gritou. O paralítico quebrou o telhado e desceu na maca. O pai da menina morta foi atrás de Jesus. O servo do centurião foi defendido por uma palavra ousada de seu Senhor. A fé que funciona é a que te coloca em movimento. E aqui está um princípio espiritual. A resposta de Deus está em movimento na direção de quem também está em movimento. Se você continuar parado, preso ao medo, à opinião dos outros, à dúvida, vai continuar vendo a vida passar. Vai continuar assistindo outros alcançarem o que você diz querer. Mas se você der um passo hoje, um só, mesmo pequeno, o céu já começa a se mover. Você não precisa dar um salto gigantesco, só precisa dar um passo intencional. E repetir esse passo todos os dias. Essa é a fé verdadeira. Um estilo de vida, um comprometimento diário, um sim silencioso àquilo que você ainda não vê, mas sabe que já é seu. E quer saber? Fé que ganha corpo se torna uma avalanche. Começo é difícil, parece pequeno, não tem apoio, ninguém entende. Mas com o tempo, essa fé arrasta tudo. Ela transforma sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças, sua espiritualidade, porque ela se multiplica no movimento. Ela cria raízes, ganha força, toma forma e ela muda o mundo. Talvez você seja hoje a resposta da oração de alguém. Talvez seu movimento seja a porta que vai se abrir para alguém da sua família. Talvez sua decisão de hoje seja o marco que vai libertar uma geração inteira depois de você. Mas você precisa levantar. Precisa parar de esperar que a vida te empurre. Você já tem tudo o que precisa para começar. Agora é com você. Escreve aqui nos comentários. Hoje eu dou meu passo de fé. Envia esse vídeo para alguém que está orando, mas precisa agir. E se puder, fecha os olhos agora por um instante. E pergunta para Deus. Qual é o próximo passo? Mas não pergunta para se sentir melhor. Pergunta para obedecer. Porque a fé que muda vidas é a fé que anda antes mesmo de ver o chão. Fé não é cruzar os braços esperando o céu agir. Fé é levantar mesmo sem força. É bater, mesmo sem saber se a porta vai abrir. É correr atrás do que Deus já prometeu, mesmo sem saber os detalhes. Fé não é passividade, é coragem. É quando sua vida vira o testemunho vivo de que você crê, porque você se moveu.